Vamos agora fazer exemplos. Mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. São os mesmos exemplos que vocês têm ali na página 126, tá? São iguais, são os mesmos exemplos ali, ó. Então vamos aos exemplos. Exemplo número 1. Acompanha comigo lá na apostila. Você tem 4 menos y elevado ao quadrado. Lembra que na apostila ele faz aquela fórmula do retângulo em amarelo, ele aplica direto, e eu estou aplicando a distributivo passo a passo. O que você deve fazer? Repetir a nossa base duas vezes. Como tem o número 2, vamos repetir elas duas vezes. Aplica a distributiva. Primeiro, então 4 vezes o primeiro termo que é 4, 4 vezes 4, 16. Primeiro vezes o segundo. Atenção com o sinal, ó. Como é o quadrado da diferença, os dois termos centrais têm que ser negativos. Vamos lá, ó. 4 vezes menos y, menos 4y. Lembra que o termo central ele deve se repetir. Então aqui, ó, segundo termo vezes o primeiro vai dar o mesmo termo anterior. Menos y vezes 4, vamos ter menos 4y. É a mesma coisa que menos y4, né? Ou invertir a ordem sem problema. E por último, segundo vezes o segundo termo, repara aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Y vezes y, letras iguais, somos expoentes. Então, por isso, mais y ao quadrado. Repare meus termos centrais aqui, ó. Eu tenho termos centrais iguais. Então significa que eu posso fazer a subtração entre eles, porque eles são semelhantes aqui, né? Tudo bem, lá. Então, ó, vou repetir o primeiro termo, como não tem nenhum outro número apenas para somar ou subtrair. Menos 4y menos 4y dá menos 8y. Por último, repete o mais y ao quadrado. Muito bem, esse é o desenvolvimento do primeiro produto notável, ali, o primeiro exemplo. Vamos lá então, exemplo número 2. Eu tenho agora número e letras nos meus termos dentro da diferença. Vamos lá, exemplo número 2. Segue lá na apostila também. Repare que agora eu tenho números e letras nos meus termos. Mesma coisa, vou repetir quantas vezes a nossa base? Duas vezes, né? É expoente elevado a 2, repito duas vezes. Fazendo a distributiva. 5x vezes 5x, número com número, letra com letra. 5 vezes 5, 25. A letra é igual, somos expoentes. 1 desse x com 1 desse x, por isso x ao quadrado. Primeiro termo vezes o segundo. Repare, menos com mais, por isso que o termo central vai ser negativo, porque a diferença é o quadrado da diferença de dois termos. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. X vezes z, como são letras diferentes, só repeti-las. xe. Próximo. Segundo termo vezes o primeiro. De volta, termos um é negativo, o outro é positivo. Os dois termos centrais têm que ser iguais, então também menos 10xe, porque 2 vezes 5, 10, repete zx, ou xe, que é a mesma coisa. Por último, segundo vezes o segundo termo, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Z, a letra é igual, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso, 4z ao quadrado. Então, para finalizar, nós temos que a multiplicação resulta para a gente... Olha aqui os termos centrais, eles são semelhantes. Então, nós podemos fazer a subtração. Repete o primeiro termo, né, que não é semelhante. Menos 10xe menos 10xe, menos 20xe. Por último, mais 4z ao quadrado. Repare, nós temos um trinômio, então por isso fechamos o nosso segundo exemplo. É um trinômio quadrado perfeito, exatamente por causa do desenvolvimento do produto notável. Muito bem. Vamos agora então para o último exemplo, exemplo número 3. Acompanha comigo lá. Nossa, professor, um primeiro termo tem fração, o outro não tem, só tem número. Como que a gente faz agora? Mesmo procedimento. Vou repetir tudo que está dentro do parênteses, que é a diferença, duas vezes, porque são 2 no meu expoente. Então, vou repetir lá duas vezes. Só que repare que esse 9 não está em fração. Então, se você está trabalhando com um termo que é fração e o outro não, coloque o número 1 embaixo desse outro termo, para você transformar ele em fração. Vai ser mais fácil de trabalhar agora, tá? Quando a gente fizer a multiplicação. Lembra que multiplicação com frações, eu tenho que multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo.
tá? Vamos aplicar a distributiva, então. Primeiro vezes o primeiro termo. Então, vai ser, ó, termo de cima vezes o termo de cima, termo de baixo vezes o termo de baixo. É isso. Numerador com numerador, denominador com denominador. Se é quarta vezes se é quarta, as letras são iguais, eu preciso somar os meus expoentes, então vai dar C oitava. 6 vezes 6 na parte de baixo vai dar 36, por isso C oitava divididos por 36. Próximo passo, primeira fração vezes a segunda agora. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 9 vezes o 1 que está aqui na frente do C a quarta é o próprio 9. Como só tem a letra C elevado à quarta e aqui não temos, só vamos repetir C a quarta. Na parte de baixo, 6 vezes 1, 6. Repare, mais com menos, por isso que essa fração aqui vai ficar negativa. Menos 9, C a quarta divididos por 6. É isso. Segundo termo vezes o primeiro. Repara lá, menos com mais também vai dar negativo. Essa fração tem que ser a mesma dessa, porque os termos centrais se repetem. 9 vezes C a quarta, 9C a quarta, né? Tem 1 na frente, vai ser 9 vezes 1, 9, vou repetir o C a quarta. 1 vezes 6 é o próprio número 6, ó. Repetiram-se os termos centrais. E por último, o último termo vezes o último termo. Menos com menos vai dar mais. 9 vezes 9 na parte de cima, 81. 1 vezes 1 também dá 81. Só que 81 divididos por 1 é o próprio 81, né? É como se não tivesse o 1 divididos aqui embaixo. Então eu coloquei ele com um número inteiro, assim que nem está na apostila lá para vocês. Bom, só que repara aqui, ó, os termos centrais são iguais. Ou melhor, são semelhantes, né? E eu posso fazer a subtração entre eles. Repare que aqui os denominadores são iguais, então eu não preciso tirar o MMC nesse caso. É só subtrair a parte de cima com a parte de cima. Repetir o primeiro termo, C oitava divididos por 36, não tem nenhum outro termo que tenha o C oitava, então por isso que eu repeti. Menos 9C a quarta menos 9C a quarta vai dar menos 18C a quarta, divididos por 6. Repare que eu não precisei tirar o MMC porque os denominadores são iguais, então somente subtrai as partes de cima. Se você tirar o MMC vai dar na mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mais 81, que é o último termo. Repara aqui, ó, como na parte de cima eu tenho um monômio, e o monômio é a multiplicação de letra por número, então eu posso simplificar com o número que está aqui embaixo, ó. 18 divididos por 6, quanto que é 18 divididos por 6? É exatamente o número 3. Então, por último, para fechar, 18 por 6, 3. Por isso que ficou esse 3C a quarta, e é por isso que você tem esse resultado final na sua apostila lá, ó. C oitava divididos por 36, menos 3C a quarta, mais 81. Então, fechamos aqui o nosso segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima, gente, para o último produto notável. Então, até lá. Tchau, tchau.